Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos a Brasília agora para ouvir as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre. Bom dia, bom feriado de Tiradentes, hein? Bom dia, não só de Tiradentes, mas aqui em Brasília, festa de aniversário da cidade, né? 61 anos. Foi o mais importante movimento estratégico já feito nesse país. O país saiu do litoral e conquistou esse Brasilzão, né? Quando eu cheguei aqui, Brasília ainda era uma adolescente de 15 aninhos, agora está com 61. Aí, viva Brasília! Bom, Alexandre, vamos aos assuntos do dia então, começando com a cúpula do clima, em vias de ser aberta. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou uma mensagem em redes sociais ironizando índios que protestavam em Brasília contra a proposta que permite a exploração comercial nas terras indígenas, como mineração, por exemplo. O ministro publicou essas fotos aí em que ele faz um círculo vermelho em volta dos aparelhos de telefones celulares que estavam com os manifestantes. E escreveu na legenda: recebemos a visita da tribo do iPhone. Alexandre, como é que você avalia essa postagem do ministro Ricardo Salles há tão pouco tempo assim da abertura da cúpula do clima? É uma provocação? Algo que não tem tanta relevância? Ele quis fazer uma gracinha, acho que percebeu o erro, né? Porque eu fui procurar agora mesmo, no Instagram, no Twitter, já não achei isso, né? Porque com isso ele se coloca ao lado daqueles, vou chamar de tradicionalistas, que querem manter o índio numa redoma, para depois mostrar em Paris, né? Como se fazia lá no século XIX. Eu não acredito que ele queira isso. Mesmo porque esse pessoal que está aí, eu acho que são os manducurus. Eles estão fazendo manifestação também em Jacareacanga, eles são daquela região de Tapajós. Imagina que eles vieram para Brasília para pedir educação, saúde, né? Contratação de pilotos, né? Acesso digital, né? Eles querem mais acesso digital, isso é com todos os brasileiros que chegaram, que já estavam aqui quando Cabral chegou. Eles usam o telefone celular. E no caso deles, eu acho que eles são da Associação Indígena Pussuru. Eles estão brigando também pelo projeto de lei 191, né? Estão alegando uma convenção da ONU, a Convenção 169, porque eles tradicionalmente eram extrativistas. Castanha, seringa e ouro, né? E eles querem o direito de mineração. Aliás, né, é bom a gente lembrar, hoje, dia de Tiradentes, na verdade é dia do garimpo, né? Porque o problema lá em Ouro Preto era o ouro, né? O ouro garimpado lá, e Portugal queria cobrar 1/5 de imposto. 1/5 é 20%. Hoje nós pagamos 36%. Só para a gente pensar, né? Enfim, vejam só, coisa bem atual. Nesse momento, lá no TCU, estão discutindo o edital do 5G. Mas o edital do 5G vai incluir 4G também para disseminar o sinal na Amazônia toda. São 25 milhões de amazônidos para ligá-los através do celular, né? Vejam só, agora surgiu, faz 2 semanas, 3 semanas, está disponível 2 principais línguas indígenas do país no celular, no teclado e nos ajustes do celular, né? O caingangue, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, um pouco de São Paulo, e o Nhangatu, que é a língua geral também chamada, né? O pessoal chamada de língua geral tupi-guarani, mas é a língua geral da Amazônia. É a língua mais falada lá na cabeça do cachorro, por exemplo, São Miguel da Cachoeira. Então, usam sim celular, eu me comunico com eles por celular, usam sim celular. O ministro sabe muito bem disso, porque ele mesmo participa de acordos com a FUNAI, de sustentabilidade, de agricultura indígena ultramoderna, que usa o mundo digital, né? O pessoal em geral, o pessoal urbano assim está meio distante desse novo Brasil que surgiu depois de Brasília, que entrou
né? Entrou nesse Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, um novo Brasil, né? Eu aproveito num dia cheio de feriados como hoje para a gente falar desse novo Brasil, que é representado aí por esses brasileiros que já estavam aqui quando Cabral chegou. Aliás, amanhã a gente comemora a chegada de Cabral. Só entre nós, né? Não foi Porto Seguro, foi Touros, no Rio Grande do Norte. Bom, Alexandre, o presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu uma entrevista exclusiva para o jornal da CNN ontem. Ele falou sobre diversos assuntos. Nós separamos aqui trechos em que ele fala sobre a aprovação do orçamento de 2021 e sobre a CPI da Covid no Senado. Um orçamento neste momento de pandemia, quando nós já temos aí mais de 6 meses de atraso de votação de orçamento por outros motivos que não foram os motivos normais e legais da apreciação no Congresso Nacional, é injustificável. Nós temos que tratar do repasse para os estados, para os municípios, e eu entendo que não é hora de estar apontando o dedo. Não defendo e continuo não defendendo o momento de criação e de instalação de CPI. Isso é nuvem de fumaça para palanque eleitoral, de um lado ou de outro. Alexandre, queria te ouvir sobre esses dois temas, então, abordados pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele acha injusta qualquer espécie de crítica ao orçamento a essa altura do campeonato, em meio à pandemia, e considera inadequado o momento para a CPI da Covid no Senado. Ele falou em palanque eleitoral, e eu concordo com ele. É a CPI da eleição de 2022. Isso está muito claro, né? Porque não vão discutir o que deveriam discutir, né? Bom, mas enfim. Havia uma intenção de Lira e de Pacheco, os dois presidentes, novos presidentes das casas, de focar no binômio, né, saúde e economia, em função da pandemia. Focar todos os esforços ali. O que ele quer dizer é que a CPI desvia desses esforços e que ficar discutindo o orçamento também é tempo perdido. Eu acho que não é discutir o erro passado do orçamento. Não adianta a gente ficar dizendo que foi o Rodrigo Maia ou foi o Alcolumbre, né, que atrasou, né? É saber o que fazer agora com esse orçamento que está aí, né? Aliás, o presidente tem que decidir isso hoje, amanhã é o último dia de prazo, né? O que vai fazer, né? Vai vetar aí alguma coisa, né? E depois o tal PLN, que é o projeto de lei de iniciativa do Congresso, para cumprir créditos aí que foram necessários, que são necessários. Imagina se a agricultura familiar, por exemplo, perdendo 1.360 bilhões. Não dá. E está sustentando as ceasas das grandes cidades, a agricultura familiar, né? Créditos, o custeio ficou em 179 bilhões, né? São necessários 500 bilhões no mínimo, então tem que achar crédito para isso aí, né? Isso sim tem que ser discutido. O que nós vamos fazer agora com esse orçamento que está aí? Porque, como ele diz, o orçamento é necessário para prover os estados e municípios de verbas necessárias para tocar a vida, né? Porque a vida continua. Ele tem razão aí em reclamar que a gente tem que focar as coisas num momento crítico para a economia e para a saúde no Brasil. Bom, a previsão, não é, Alexandre, é que a CPI da Covid comece na terça-feira da semana que vem no Senado, com a eleição do presidente, depois a escolha de vice-presidentes, relator. E ontem nós conversamos aqui na CNN com aquele que é tido como o provável presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do Amazonas. E ele nos disse, entre outras coisas, que a ideia da comissão, caso ele seja mesmo escolhido presidente, diz que já há um acordo para isso, não é buscar vingança, mas sim fazer justiça para as vítimas da Covid-19. Ontem também nós conversamos com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Ele disse que a omissão no Brasil não é questionada por órgãos de controle. Enquanto Lira, nós ouvimos aí,
diz que não é o momento de abrir a CPI, que isso pode nos atrapalhar nesse momento de combate à pandemia. Há senadores falando em fazer justiça aos mortos, com a intenção de discutir eventuais erros cometidos pelo governo central, pelo Ministério da Saúde neste processo de mais de um ano de pandemia. Qual tem de ser o foco da CPI a partir de terça-feira, Alexandre? Encontrar erros, buscar culpados, eventualmente conseguir propor soluções? Bom, se a CPI é inevitável, né? Bom, vamos começar pela pouca diferença que há entre a justiça e vingança, né? O país em que tem pena de morte, aquele que matou depois é condenado pela justiça, né, a morrer. Né? Isso é justiça ou vingança? A gente fica essa coisa aí, é uma discussão meio filosófica. Mas vamos à prática. Já que a CPI é inevitável, então ela tem que apurar, em primeiro lugar, por que morreu tanta gente. Qual foi o motivo? Quem são os responsáveis pelas mortes? Isso. E o que? O que causou as mortes? Não foi só o coronavírus. Primeiro lugar. Segundo lugar, cadê o dinheiro que estava aqui? Né? Que o hospital de campanha comeu, que o respirador comeu, que o respirador foi para trás da parede. Mas quem foi que fez isso? Foi o governo federal? Não foi. Então, sinto muito. Não tem como, as coisas estão saltando aos olhos. E outra coisa, hoje eu vi no Correio Brasiliense a entrevista do senador Eduardo Girão do Ceará, que é candidato à presidência da CPI. E ele tem uma frasezinha ali que me chamou a atenção, né? Que ele disse que quer ser presidente da comissão, porque o presidente da comissão é que escolhe o relator. E aí quem é o relator que está lá? O relator é o senador Renan Calheiros, pai do governador de Alagoas. Então essa é outra coisa que salta aos olhos, salta aos olhos. Nós estamos diante de obviedades e parece que queremos ficar cegos, né? Então a gente tem que ver essas coisas aí na CPI. Então, já que ela é inevitável, né, vamos também nós, povo brasileiro, patrões deles, nós somos os patrões dos senadores e dos deputados e do presidente da República e dos governadores, nós os sustentamos com os nossos impostos, 36%, Tiradentes ficou bravo porque era 20%, né? Então, e nós os nomeamos pelo nosso voto. Então, vamos fiscalizar a CPI também, ficar de olho. Bom, Alexandre, governadores de 24 estados do país estão esperando uma resposta do governo americano. Eles enviaram uma carta via embaixador americano no Brasil, endereçada ao presidente Biden. Esses governadores pedem uma aproximação maior com a Casa Branca para tratar de questões ambientais. Queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre essa atitude dos governadores de mandarem uma carta diretamente para o presidente de um outro país, né? Essa interlocução geralmente é feita de presidente para presidente, né? Você vê aí uma tentativa de desafiar a autoridade do presidente Bolsonaro. Eles estão querendo ocupar um vácuo que enxergaram nesse tema que levanta tanta discussão. Eu fico me perguntando, eu convivi em tempos dele e fomos amigos. Leonel de Moura Brizola. O que diria Leonel Brizola, senhores governadores, a respeito dessa atitude? Ele chamaria de colonialista, não tenho dúvida, né? De submissão ao presidente dos Estados Unidos. Olha aqui, grande senhor, nos ajude, Uncle Sam. Nos ajude. Né? E, além de tudo, eu confesso, eu não li o texto dessa carta, dessa manifestação, mas, como sempre, porque fora do livrinho não tem salvação, fora da Constituição não tem salvação. Nós não estamos nos dando conta o quanto essa Constituição está sendo rasgada. Esse é um perigo para as instituições e para a democracia. Né? E a Constituição diz o seguinte, artigo 84,
compete privativamente ao presidente da República. A linha 7ª. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, o governador trata dos estados federados. O chefe de estado, que também é chefe de governo, mas o presidente da República é chefe de estado, é que representa o Estado brasileiro, né? Então, eu não conheço o conteúdo, mas gostaria de lembrar o que está escrito na Constituição, né? Porque a gente tem que sempre levar em conta a Constituição. Eu volto a chamar a atenção para o perigo que é sair fora da Constituição. Ontem, Alexandre, o Ministério da Saúde anunciou que está em negociação com a Pfizer para comprar um novo lote, 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. Essa negociação entre a farmacêutica e o governo, segundo a CNN apurou, começou há mais ou menos 20 dias. Já foram pelo menos 3 reuniões entre governo e Pfizer, de acordo com a apuração do Kenzo Matida, da Renata Agostini, aqui da CNN. A ideia do governo é que esse lote comprado chegue ao Brasil entre outubro e dezembro, no último trimestre deste ano aqui, e essa entrega deste novo lote ocorreria depois que o lote de 100 milhões de doses já acertado for enviado para cá. A avaliação de ministros envolvidos nas conversas é que dinheiro para bancar essa compra terá de vir de gastos extraordinários que, a partir da aprovação do orçamento, ficam fora do teto de gastos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa negociação, o governo tentando garantir vacinas já, aparentemente também, para 2022. Afinal de contas, a gente ainda não sabe, não é, Alexandre, por quanto tempo as vacinas garantem imunização, se vai ser necessário ou não uma terceira dose, se nós teremos de entrar nesse mesmo circuito da vacina contra o HN1, vacinar todo ano todo mundo. O HN1 agora é época da vacinação, né? Eu fico pensando o seguinte, tudo bem, cria-se um crédito suplementar para pagar 100 milhões de doses para a Pfizer. Eu acho que essa vacina não é nem um pouquinho barata, né? Vacina bem cara. É um dinheirão. E como o dinheiro não cai do céu, né? E como não vai sair dos nossos impostos, que Paulo Guedes já disse que não aumenta imposto, vai sair do endividamento público, que já está equivalente a 90% do PIB. Agora eu pergunto, já vai ser para o ano que vem, então, porque a gente já está com vacina abundantemente comprada, né? A questão de contrato de compra de vacina, isso já está equacionado, já está sobrando vacina. A outra pergunta, equacionaram a questão do armazenamento dessa vacina, que exige frio aí, criogênico, né? Menos 70, algo assim. Será que está resolvido? Nós temos câmeras frias com tantos graus negativos para armazenar essa vacina. A lei já resolveu outro problema, que era o problema inicial. E o governo disse, não vamos entrar nessa. Que história é essa? O povo brasileiro é que vai pagar indenização da Pfizer, né? Porque está lá uma das primeiras cláusulas dizendo que, no caso de indenização de efeitos adversos, casos judiciais causados pela vacina, etc., que quem paga é o governo brasileiro. Aí fizeram lá uma lei dizendo que sim, que o governo brasileiro paga. Os congressistas decidiram, né? Vai sair do bolso do contribuinte, mas eles é que decidiram. Então, suponho que essas coisas estejam resolvidas, mas ainda assim é preciso explicar mais por que a gente está comprando tanta vacina da Pfizer, enfim, tanta vacina, que já temos vacina suficiente, agora é vacinar, né? Vacinação, muita gente critica, está indo devagar. Não, peraí, começou por grupos menores, né? Os idosos, agora aqui está entrando professores, tá, o pessoal da segurança pública. Na hora que abrir para todo mundo, né? Ontem eu vi fila na frente do posto de saúde, a fila é imensa, e era para pessoa ainda de certa idade.
Quando abrir tudo, nós vamos ter as filas e muita vacinação. Mas acho que tem vacina suficiente, né? Precisa de mais explicação para gastar com vacina. Alexandre, bom feriado então, duplo aí no seu caso, pelo aniversário de Brasília e por Tiradentes também, feriado nacional. E nós voltamos a conversar amanhã então. Pena que um dia de feriado duplo não tenha 48 horas. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.